e Friends. Hoje, então, a gente tem um programa muito especial. Na verdade, todos são especiais, né? Mas a gente tá num mês muito importante, né, Claudinha? Então, a gente tá no mês de setembro, né? Que a gente tem a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. A campanha foi iniciada em 2015. E hoje a gente tá recebendo aqui uma psicóloga que vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre isso. Ela vai falar também sobre a carreira dela aí na psicologia, né? A Milena, ela vai se apresentar pra gente, vai falar um pouquinho sobre como ela iniciou na psicologia. Bem, boa noite, então. Boa noite. Obrigada pelo convite, né? Foi muito interessante quando vocês me provocaram, assim, a quebrar um pouco dos meus padrões inflexíveis. Esse é e o vir nosso... para a psicologia, né? Em contato com o mundo. Esse é um assunto bastante interessante de abordar, mas vamos lá. Eu sou Milena, sou psicóloga, tenho formação em educação inclusiva, em neuropsicologia, também na sexologia e algumas outras formações, né, que tenho feito ao longo da carreira. Estou há 21 anos, né, nesta área tão linda. Quando comecei não era tão linda assim aos olhos das pessoas. Tinha um pouco de preconceito ainda sobre como era esta área, né, as áreas de atuação, inclusive. E em Praia Grande um pouco mais, né, por ser uma cidade mais interiorana, então eu fui assim meio que protagonizando algumas coisas por aqui. As pessoas em geral tinham este preconceito com a psicologia e a busca, né, pelo atendimento individual, particular no consultório era bem menor do que agora, né? Mas foi sendo uma construção. Eu recebi propostas em alguns lugares depois que eu comecei, assim, e tive algumas experiências diferentes que eu não esperava, né? Então, a minha primeira mesmo foi através da Prefeitura de Praia Grande, onde eu fiquei durante 13 anos na educação, né, na rede municipal. E foram anos de muita experiência, de muito aprendizado, de crescimento, assim, pessoal também. Enquanto isso, eu também trabalhei na APAE de São João do Sul, que também foi por este tempo, né, durante 13 anos. E que foram lugares que me ensinaram muitas coisas, assim, né? A gente aprende muito, porque a formação em si, ela é muito crua. Ela não traz tudo que a gente precisa, né, para a atuação. E eu sempre tive consultório junto. E aí as coisas foram acontecendo. E é uma área que eu sou encantada, assim, né? Eu amo a minha profissão, a minha escolha, nunca me arrependi. É uma área que exige muita dedicação, muito investimento na carreira, reciclagens, né? Para estar sempre atualizada, assim, e contemplar o que as pessoas precisam. Milena, em que momento que tu sentiu, assim, que a psicologia seria o teu caminho? Tu queria ser psicóloga? Teve alguma situação, alguma coisa marcante? Eu acredito, assim, que isso é um pouco de mim já, naturalmente, da minha essência. E eu acredito que isso vem um pouco da minha família, assim, né? Minha família, tanto meu pai quanto minha mãe, são muito cuidadores. E sempre cuidando, ajudando as pessoas. E esse espelhamento, assim, acabou ecoando na minha vida, né? E eu sempre fui aquela que gostava de ouvir as histórias das primas, né? Estar ali presente com as crianças. Eu amava, trabalho com crianças também. Então tem muito a ver com o meu temperamento. Quando eu pensei em fazer faculdade, eu não tinha muito certo ainda se era a psicologia que eu queria. Mas de todas as coisas possíveis no momento, né, eu escolhi a psicologia e fui para ver qual era, assim. E quando passou assim o primeiro, segundo, até o terceiro semestre, será que era isso, né? Muita teoria e eu queria já ansiosamente chegar no que era psicologia clínica. Então, no comecinho foi aquela frustração, assim. Aí logo, quando começaram a abrir um pouco mais o campo, aí eu gostei. E também foi muito de superação para mim a época da faculdade. Aconteceram muitas coisas que me ensinaram pra caramba, assim, sobre a vida, né? Sobre os desafios, sobre enfrentar coisas
Uhum. que me fizeram melhor, com certeza. Tu acha que mudou muito a área da psicologia desde que tu te formou até hoje? Mudou a busca, assim, espontânea, né? Porque muitas vezes só vinha com recomendação médica, né? Quando tinha um transtorno muito grave já ali emergindo na vida das pessoas. Raramente as pessoas vinham para tratar, assim, o autoconhecimento, né? Prevenção, não? Prevenção, né? Saúde mental, né? São tantas coisas que a psicologia pode contribuir, mas as pessoas raramente vinham por este viés ainda aqui no interior, ainda menos, de novo, né? Falando. Então mudou muito, inclusive as oportunidades, as áreas de atuação, né? Tem inúmeras áreas que a gente pode estar atuando, mas cada vez surgem novas. Então mudou bastante. Tu acha que se tu não fosse psicóloga, tu teria alguma outra que tu queria seguir uma outra profissão? Eu teria insistido um pouco na medicina para inserir na psiquiatria, não para sair. Não ia fugir Não ia fugir muito da parte de saúde mental. Tá. Eu fico pensando até, assim, né, por conta de talvez ser um caminho um pouco mais tranquilo economicamente, assim, né, ao longo da vida. Porque a gente precisa fazer muitos investimentos na carreira. E aí tu tem inúmeras áreas para investir na vida, né? Então tem filhos, tem a família, tem, enfim. Mas não me vejo em outra área que não seja com pessoas. Né? Talvez outras áreas da saúde, mas geralmente lidando com pessoas, assim. Não consigo pensar em outro jeito de trabalhar. Legal. E hoje em dia, o que mais te motiva, assim, como psicóloga? Teu dia a dia? Olha, eu vou te dizer que o meu local de trabalho, assim, ir para o trabalho para mim é extremamente terapêutico. É exaustivo pra caramba, né? Consome uma energia extraordinária, assim, mas a gente vai aprendendo também a lidar com isso, né? Mas eu fico muito feliz quando eu vejo os meus pacientes evoluírem assim, se valorizarem mais, buscarem aquilo que gostam, cuidarem da sua saúde mental, né? Modificarem os padrões que não são funcionais. Então, isso é terapêutico para mim também, né? Ver as pessoas evoluindo, vendo elas serem felizes, se conectarem às suas crianças felizes, aos seus adultos saudáveis. Esqueci de falar de uma formação essencial, gente, como eu esqueci? Da terapia do esquema, que eu amo demais. E é o que eu aplico na vida hoje, assim, né? Que valoriza muito os papéis da família, da nossa construção, né? As influências que se tem, o meio que a gente vive e as pessoas que a gente se relaciona ao longo da vida, assim. A terapia do esquema, assim, a forma como ela é aplicada em consultório é um pouco parecida com o TCC ou é bem diferente, assim? Ela utiliza bastante estratégias da TCC, que também utilizo, depende dos pacientes, alguns não se encaixam tanto na terapia do esquema, porque ela é muito conectada. A gente está sempre... Não tem como ser terapeuta do esquema sem tu estar conectado emocionalmente com o teu paciente. Muito. Então, em alguns momentos, isso é bem mais exaustivo, né? Sim, tu tem que começar a criar uma relação dentro da parte, né, profissional. Inclusive, o ponto essencial da terapia do esquema é a relação terapêutica. Olha. É o que mais se fala sobre resultados. Eu estive num congresso esse final de semana, eu e a Manu, minha parceira da vida, e eles falaram novamente, como todos os congressos, da importância da relação terapêutica, né? Genuinamente. E isso tu constrói com a prática e com a disponibilidade de estar ali conectado, né? Porque é mais fácil tu ser mais formal, mais técnico, mais prático. E a faculdade nos ensina isso, né? Tu não pode te emocionar, tu tem que ficar ali firme enquanto teu paciente está chorando. E quando eu conheci a terapia do esquema, eu abri assim, ai, graças a Deus eu posso chorar junto com o meu paciente. Ai, é diferente, tem a Eu relação posso realmente. me conectar, obviamente, de um certo controle, mas é possível sentir a dor da pessoa e ficar emocionado com ela. Né? Ele nos permite viver essa conexão mesmo, genuína, assim. Porque eu descobri uma
uma linha, eu não sei se é linha que se fala, né? Mas acho que seria uma linha da psicologia, que é psicodrama de Moreno. Sim, é maravilhosa. A terapia do esquema tem várias estratégias da Tem, terapia do porque eu não sei porque psicodrama. algo me remeteu, quando eu fui ver ali sobre terapia do esquema, me remeteu um pouco na hora, assim, eu pensei, psicodrama de Moreno, tem toda uma coisa meio teatral ali também, Sim, né? sim. O envolvimento com a parte familiar, né? A pessoa se coloca nas situações, Sim. né? Dramatiza os papéis, Isso. né? Uhum. E a terapia do esquema trabalha com várias técnicas também. Uhum. E inclusive que dramatizam assim, né? Onde tu traz as tuas figuras Uhum. importantes e representativas para lidar, inclusive as traumáticas, Aham. né? E tu faz todo um diálogo com ela. Eu tenho um amigo que estava relatando uma vez pra mim. Ele estava fazendo terapia e era psicodrama. E aí ele disse que estava dramatizando e tal, e ele falando e dramatizando, simulando que ele seria X pessoa, né? Dramatizando e tal. Até que do nada ele teve um estalo e ele percebeu que na verdade era sobre ele, exatamente ele, e não aquela Uhum. pessoa. Ele percebeu que o comportamento era dele e não do outro, assim. E aí ele tava me relatando, e aí ele disse assim que foi muito como se ele estivesse no palco, dramatizando, e aí. Sabe quando tu tá vendo um filme e dá aquela virada? Uhum. Os starts ali, né? É. É Uhum. verdade. É muito lindo, sabe? E por exemplo, a gente teve uma. Tem uma psicóloga que arrasa nesses congressos que a gente vai da Weiner, que é a Renata Brasil Araújo. Ela é assim extraordinária. E ela é super teatral. Ela chega arrasando, fazendo um espetáculo e ela bota todo mundo a chorar, de fato, assim, sabe? Porque é emocionante e muito divertido. Uhum. Ela faz a gente se conectar verdadeiramente no que ela está querendo trazer de mensagem e a gente, sei lá, sai de lá aprendendo de uma maneira muito lúdica, inclusive. E o tema dela este ano era para trazer a gente a nos conectar às nossas crianças felizes. O Até uma quanto. coisa que eu vejo, desculpa te interromper, mas assim, vocês falam muito da criança feliz, né? Aham. E eu acho isso muito interessante. Talvez tenham as pessoas que não ligam ao que seria. Você consegue explicar pra gente, assim, o que seria Sim, a vou te criança dar um feliz? exemplo falando desse que eu ia comentar da Tá. Renata. Mas com certeza eu vou enfatizar sobre a criança feliz. É, todos temos uma história, né? Todos nós temos uma história onde temos pais de um jeito ou de outro, né? Com as suas características, com as suas privações, com as suas qualidades, e nós somos fortemente influenciados, né? Pelo que recebemos. Então, durante a vida, é impossível sair ileso, né, de algum equívoco, assim, das famílias, porque eles também têm as próprias vulnerabilidades e, assim, seguem alguns ciclos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos as nossas crianças felizes, né? Que estão ali brincando, que se divertem, que vão para a escola, que têm amiguinhos, que falam bobagens e que é divertido. Que ao longo do tempo a gente vai se afastando cada vez mais desse papel, né? E aí no congresso o convite à Renata era que a gente se conectasse à criança feliz e combatesse as vozes críticas, que são as punitivas que ficam nos repreendendo quando a gente quer ser muito extrovertido e parece que tem que se conter, né? E aí inclusive no final eu gostaria de a gente colocar uma música ou citar ela, que é super legal, assim, sobre isso. Deixa eu lembrar, é do Gonzaguinha, Nunca Pare de Sonhar. Que ela Legal. encerrou assim, ela entrou no palco cantando esta música com esta criança. Era um menininho de uns 7 anos, assim, mais ou menos. E os dois entraram cantando. Ela estava vestida de divertidamente, com a meia da alegria, Que um legal. chapéuzinho, uma foto dela criança, né, estampada na camiseta, simbolizando assim, vamos trazer a criança feliz. E eles entraram cantando aquela música que é muito maravilhosa, e no palco tinha um monte de balão, e daí enquanto eles cantavam, eles chutavam os balões. Eles estavam literalmente conectados às Extravasando. crianças felizes, né? Uhum. E aí foi lindo, assim, foi bem emocionante. Inclusive por conta de como ela conduziu e do poder que essa música tem. E aí ela fez uma técnica de cadeiras. E nesta técnica, ela estava ali falando quanto, estou muito feliz que eu aqui no congresso arrasei, né? Entrei aqui fazendo bagunça, chutando balão. E aí ela troca de cadeira
e chega na outra cadeira e representa a voz crítica. E a voz crítica diz pra ela assim, como assim? Que fiasco foi esse? Né? Tu vem, tu é uma adulta. Como que tu entra num palco assim, desse jeito? Olha a roupa que tu tá. Tu nem trouxe nada, um artigo em inglês, né? Pra apresentar neste congresso internacional. Não tem, como assim? Tu não tem vergonha? O que as pessoas vão pensar de ti? Como é que elas vão te procurar no consultório? Sabe? E aí ela volta pro papel dela, né? E começa assim, tá, mas eu fiquei bem assim, eu tava feliz, que tem eu ficar desse jeito. E aí ela faz um trabalho, que é o que eu diria pra gente fazer, de combater as vozes críticas, porque nós temos muito disso, né? Porque ao longo do processo educativo, nós recebemos muitas demandas que muitas vezes não damos contas de desenvolver, né? Somos muito criticados de alguma maneira, invalidados nas emoções, porque também modificou o perfil de pais, né? Modificou tudo, gente. Em 21 anos tem muita coisa diferente. Então, assim, isso vai deixando resquícios, né? E a gente vai perdendo a conexão com as nossas crianças felizes. E são aquelas que estão ali, estão nem aí pro outro. Eu vou sorrir, eu vou falar bobagem, eu vou dar gargalhada, e não importa se as pessoas vão se importar com isso ou não, né? Se eu estou feliz, eu estou sendo quem eu sou e tá tudo bem, independente da crítica do outro, né? Então é um movimento que as pessoas têm buscado também na terapia, porque elas querem ser elas mesmas, elas querem deixar sair, né, a criança feliz e curar as crianças feridas, as vulnerabilidades que também se expressam. Então, a terapia do esquema ela é muito rica por isso, sabe? Eu sou muito apaixonada por ela. Eu aprendi muito sobre mim, na minha vida, assim, a partir do momento que eu me conectei mais com esta abordagem, né? É bem bacana. Ai, é lindo, na verdade, né? Manu, minha psicóloga maravilhosa, eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, uma das coisas era que, tipo, eu não me encontrava mais, eu não sabia mais, tipo, tinha me perdido, não sabia mais quem eu era. E, tipo, realmente na terapia tu busca, tu vai lá atrás e tu revê quem tu era pra tentar, né, dar uma recuperada, assim. Que a gente vai crescendo, a gente vira adulto, a gente parece que a gente acha que não pode mais se divertir, não pode fazer uma coisa e, tipo, vai perdendo Que pena essa isso, né? energia, Que acontece com as assim, pessoas, né? mas acontece. A gente perde, parece, a vitalidade, que daí tu só tem que trabalhar, tem que viver aquela rotina, tu não faz mais as coisas que tu gosta. Hoje, assim, eu me vejo uma pessoa muito diferente de há uns 4 anos atrás, porque, assim, às vezes eu sento na frente da TV, eu coloco um desenho pra mim ver. Tipo assim, eu não quero ver jornal, eu não quero ver... Eu vou ver um desenho, vou ver uma série, uma coisa diferente, assim. Eu acho que são formas da gente tentar se reconectar, resgatar, né? com certeza. E quão leve é, né, ser criança. Porque, gente, a gente vai assumindo os papéis da vida, né, os compromissos, todas as coisas que, claro, requerem da gente uma postura, muitas vezes, um pouco mais formal, né? Só que a gente não pode esquecer que não precisa elencar formalidade para todos os lugares que tu está, né? Algumas máscaras sociais a gente precisa utilizar, a gente precisa vestir, né, conforme o ambiente que estamos. Mas quando possível, extravasar e se conectar com criança feliz. Faça, porque é muito, muito delicioso, assim. E lembrar desses momentos que vivenciaram também na própria infância, né? Isso é bacana pra E caramba. como tem sido, assim, essa coisa das redes sociais, né? As pessoas se sentem cada vez mais observadas e aquilo que tu vai passar pro outro, e nem só pensando assim, porque profissionalmente, de fato, né? Tu pensa na imagem que tu quer passar, mas até nas questões pessoais e tudo mais, as pessoas começam às vezes a se importar num nível, assim, que não é mais saudável, né? É, Às altamente vezes sofrido, né? às vezes eu tô em algum lugar e aí eu penso, mas isso aqui que eu tô fazendo. Aí eu penso assim, não, quer saber? Eu nem sou tão importante assim, ninguém vai ligar, Ninguém tá não. ligando. Às vezes a gente. É interessante fazer esse exercício. Calma aí, ninguém se importa tanto assim. Sabe que em verdade, janeiro Jorge. eu fui pra São Paulo pra ir num evento lá que tinha de Friends, né? E era num shopping muito movimentado. E eu queria filmar. Só que eu tava com medo das pessoas, tipo, me julgarem, mas tipo. Só que daí, tipo, uma hora eu pensei assim, uma vez uma pessoa me disse uma coisa, ninguém liga pro que tu tá fazendo. Aí eu parei pra pensar, nossa, ninguém aqui me conhece. Eu tô com medo do quê? E
também, cheio se o alguém celular, achar e alguma próprios coisa. pensamentos, né? Mas Das assim, gente, sabotagens da ninguém aqui me vida. conhece. Eles vão estar me julgando por quê? Sabe? Aham. Tipo, a gente tem uns E pensamentos é libertador quando tu te permite, né? Uhum. Quebrar um padrão assim que tá só nos teus pensamentos mesmo. Nem tudo é como a gente sente, né? Nem tudo é Não como a é gente aquela pensa. proporção. É. Não, a gente dá uma intensidade pra caramba. E Uhum. por isso que hoje, quando a gente fala em saúde mental, o quão importante é falar sobre parentalidade, né? Sobre os papéis das famílias, sobre a Uhum. importância de ouvir, de elencar um espaço seguro para que criança, adolescente chegue nesse lugar e Uhum. se sinta à vontade, confortável para poder falar de algum problema, de alguma história qualquer da escola, de qualquer coisa que se traga, né, do dia a dia. Uhum. Tudo é importante, né? Tudo que uma criança, um adulto ou qualquer pessoa tem para dizer é importante. Sim. E às vezes eu fico pensando, tanto a criança, quando é criança, ela é assim mais solta, mais leve, e os idosos também vão assumindo isso, né? Uhum. Conforme eles vão se desapegando daquilo que eles precisam parecer, eles já vão se tornando É verdade. mais. Uhum. Às vezes a gente até pensa, mas né, vê o idoso fazendo alguma coisa X, mas é porque ele nem liga. Ele não Não tá é nem porque ele aí. Não tá nem poderia aí, é. não está conseguindo, talvez, né? Mas é porque ele nem se importa. Ele já se desamarrou, né, de vários padrões ali. Mas o nosso próprio processo de maturação é assim, né? Tu tá ali na infância puro, genuíno, né? Uhum. Feliz, que é o que a gente devia ser a vida inteira. Aí começa a adolescência, começa todas as questões ali, hormonais, de grupo, né? Um boom de Pertencer. coisas, né, Aham. acontecendo aí. Já muda-se, né? Já se tem um modo mais introspectivo, às vezes, e Uhum. tal. Aí tu vai pra vida, né? Vai se tornando adulto. E hoje, né, a gente tem estudos que o cérebro, ele, até os 23 anos, ele ainda está em formação, né? Então, tem teorias que falam sobre a adolescência tardia, 23 anos. E aí depois a gente se torna um adulto de verdade, que aí ele Uhum. nos liberou, assim, dessa... Não que, claro, temos a neuroplasticidade que vai nos ajudar a vida inteira, né? Mas se fala muito sobre isso, que depois dos 23 anos que a gente começa a atingir o topo, assim, da A maturidade, maturidade. inicia, na verdade, né? Aham. Construir a maturidade. E entra na vida adulta. E aí, enfim, tantas coisas acontecem, só que quando se faz terapia mais cedo, quando se tem esse start cedo, tu vai te libertar desses padrões muito mais cedo. Tu não Uhum. vai precisar só ir pelo conhecimento, só pela sabedoria e pela evolução mesmo, né? Pra chegar na Uhum. terceira idade e ficar ali bem livre dessas coisas todas. Não, tu constrói isso muito antes. E aí é libertador, né? Não foi? Pra ti conseguir fazer a Sim. tua filmagem lá e ligando um Sim. F assim pras pessoas, tô nem aí, né? Eu vou fazer o que eu quero e tá tudo bem. Acho que na maioria das vezes o julgamento já tá dentro da nossa cabeça Sim. e não tá nem nas pessoas que estão Que ao são nosso as redor. vozes críticas, né? É. As nossas vozes críticas, elas estão em nós e não no outro. É aquilo de que talvez as pessoas nem vão perceber, elas nem vão ligar. É. Elas não estão nem preocupadas, nem viram às vezes tu Às vezes elas passando não estão ali. nem te vendo, estão É. com a cabeça em Uhum. outro lugar e não tá Uhum. nem sabe o que tá acontecendo ao redor dela. É. Uhum. Tem uma técnica que a gente utiliza muito que é assim, ó, tá. A pessoa traz toda uma situação, né? Tipo, ai, viu no filme, tá? Se a tua melhor amiga dissesse pra ti assim, Veri, queria tanto filmar e eu não consigo, tô pensando que o que as pessoas vão dizer. O que a Veri diria pra pessoa? É. Aham. Vai lá. Ai, Aham. sim, tipo, então essa voz Exatamente. também tá dentro de ti. Uhum. É só tu buscar ela, sabe? E às Sim. vezes a gente precisa fazer uma inversão de papéis. Porque nós estamos educados para atender a demanda do outro, né? E até Uhum. assim a gente, quando inverte, se dá conta Consegue que se orientar Exatamente. consegue melhor. se ver. A Milena, ela tem algum ritual de autocuidado que, tipo, não abre mão? Bom, eu já fui muito melhor nisso, né? No sentido de praticar as atividades físicas, que eu super recomendo para os meus pacientes, muito, muito. Eu faço hoje, né? Não com a frequência que eu gostaria. Mas eu faço musculação por uma questão de saúde e enfim, de disposição e tudo mais. Mas as minhas rotinas maiores de autocuidado é assim, cuidar de mim, me arrumar para trabalhar,
Eu não abro mão, assim, de lavar meu cabelo todo dia, secar cabelo, fazer uma maquiagem, me sentir pronta para ir para o meu espaço seguro, assim, que o meu consultório é o meu lugar seguro também. Então, isso eu faço sempre. E, assim, me conectar com os meus amigos. Sair para dar as minhas gargalhadas, para rir um pouco, para tomar um café, para fazer qualquer coisa, assim, né? Não precisa Alimentar a criança. alimentar a minha criança feliz. Eu sou conectada, assim, bastante com a minha criança feliz. E isso eu considero, assim, como rotina de autocuidado. À medida que tu abre um espaço para tua alegria, né? Para te conectar-se. Além da psicoterapia, né? Que é super importante. A Luana é maravilhosa. Vou voltar, Luana. Psicólogo Volto também essa faz terapia, semana, né? já tá combinado. De vez em quando eu dou uma saída, mas eu volto. É assim com Faz todo mundo, parte. psicólogo É. também é gente, é assim. Exatamente. Entrando um pouco mais no assunto, assim, sobre Setembro Amarelo, sobre essa questão, muitas vezes as pessoas, elas têm os sinais um pouco mais mascarados sobre o sofrimento emocional dela, né? E por que geralmente isso passa muito despercebido? Então, quando a gente pensou em abordar sobre esse assunto e eu estava imaginando o que dizer, eu lembrei que eu tenho uma relação muito próxima, né, com esta perda. E quando eu tinha 6 anos de idade, o meu avô cometeu suicídio, né? Mas antes disso, eu tinha uma história linda com ele. Ele era uma figura maravilhosa para mim. Eu só tenho a parte boa do meu avô. Eu não tenho nada de ruim, assim. Eu ouço as coisas que ele fazia que não eram legais, eu nem quero acreditar. Porque ele era um ser, assim, muito amoroso, né? Eu me lembro de fazer os cigarros de palheiro dele, ajudá-lo a montar o cigarro. E eu ia no mercadinho toda me achando com super independência. Ele pedia pra gente comprar e trazer um saco de bala de banana depois. E lá a gente ajudava a fazer os fumos dele e a gente passava ali à tarde, os netos todos, né, interagindo e comendo bala de banana. E, nossa, parecia que ele era, assim, tão feliz, né? Não dava pra dizer que ele tinha alguma dor. Ele tocava cavaquinho e tocava com uma folha de bananeira, desculpa, de laranjeira, onde a gente se achava também de, nossa, eu vou pegar a folha de laranjeira pro meu avô tocar, né? Ele botava na boca, tocava o cavaquinho e fazia um som super síncrono ali com a música que ele tocava. Talentoso. E nós ficávamos ali curtindo muito isso, era muito bom, né? E aí, quando aconteceu aquilo, foi uma surpresa e um choque grande, assim, para nós, né? Foi, inclusive, um primo meu da mesma idade que eu, com 6 anos, que encontrou ele. Então, foi muito impactante para nós, né? Eu me lembro de muitos detalhes, assim, e não sei se enquanto isso ou depois disso, aí eu ativei algumas memórias que eu tinha de alguém da enfermagem ir lá levar algumas medicações para o meu avô, aplicar injeções nele. Então, antes as pessoas chamavam, né? Ah, ele é nervoso, ele tem problemas de nervos, né? Era assim que as pessoas falavam. Então, provavelmente havia um transtorno depressivo severo instalado. E não sei quando que ele expressava, nem sei se ele expressava, né? Talvez ele escondia atrás de outras coisas, né? E não conseguia, não tinha ou um espaço seguro para falar sobre isso, né? Ou nem sabia mesmo, né? Não tinha um nome específico, talvez, naquele momento, para as dores que ele sentia. Mas, né, eu tenho certeza que se ele tivesse tido um suporte naquele momento, não teria sido a escolha dele, né? Porque ele também tinha muitas pessoas amando ele e querendo que ele estivesse ali, né? Então, assim, é uma história muito próxima que me remeteu a isso, o quanto a gente também sofre quando a gente perde alguém que a gente ama, principalmente desta maneira, né? E o quanto, se naquele momento, né, existisse, porque imagina isso, eu tenho 43 anos e eu tinha 6, né? Muito, se a gente falou que 21 anos atrás a psicologia quase que não era validada, imagina lá, né, nessa época não se tinha esse olhar. Então, também existia muitos casos, né, que passavam pelo sofrimento oculto, né? Não tinham esse espaço, acabavam gastando a energia que tinham no trabalho ou em outras coisas ou em alguns vícios também, né?
E assim ia passando até que não aguentavam mais, né? E não conseguiam pedir ajuda. Enfim, que é o que a gente preza muito, assim, as pessoas precisam se sentir confortáveis para pedir ajuda, porque acho que isso é o mais essencial. É conseguir pedir ajuda, é tu saber que tu tá desesperado, tu tá com dor, que tu tá muito sofrido, que tu não consegue mais ter perspectivas na tua vida, chegar para alguém e dizer, por favor, né, faz algo por mim, me ajuda, me dá uma alternativa, assim. Preferencialmente que vá no psicólogo, mas a gente sabe que tem demandas que não têm condições ainda de bancar os atendimentos, mas que haja alguém da família, um suporte, uma rede de apoio que possa ofertar isso, né? E aí vem aquela pergunta, né, Verita, e quando a pessoa não expressa muito, Uhum. mas por que ela não expressa? Já começa por aí, né? Porque se a gente durante o processo educativo, tu já cria pessoas que têm condições e facilidade de expressar, eles vão chegar na vida adulta com tranquilidade para fazer isso. Agora, se lá na infância já você reprime, a criança não pode ter espaço para chorar, para dizer que tá ruim, enfim, para reclamar de qualquer coisa que ela é punida ou invalidada, ela não vai ter esse espaço seguro. Se essa atitude for regular e com frequência suficiente para construir uma inibição emocional, que é um dano super importante, né, na saúde mental das pessoas. Porque aí não vai ficar oculto, né? Vai parecer que está tudo bem. Você vai sofrer sozinho, calado, com seus pensamentos. E a gente sabe a força que os pensamentos têm, né? É aquilo que a gente estava falando há pouco tempo Exatamente. atrás. A gente tem a mania de quando a criança tá chorando, ai, não chora. Não Ele foi vai, nada. Pô, quando entende que chora não foi é. alguma coisa, né? Não foi Foi. Tá nada. chorando é porque tá sentindo algo, né? É. Mas assim, hoje ainda é comum a gente ver, né? Tem aquele clichê da internet que as pessoas, ai, essa pessoa era tão feliz. Às vezes ela É, não era feliz, né? Ela era provavelmente. feliz Alguma ali coisa. no público, mas quando chegava de repente lá no quartinho dela, era. E também a própria pessoa, né? Às vezes ela talvez não tenha noção do quão grave ela está, né? Uhum. Como que uma pessoa poderia perceber se aquela tristeza que ela está sentindo é tão profunda ou pode ser algo passageiro? Existe uma maneira da Uhum. pessoa se assim, observar melhor? Então. Eu entendo que, e todos nós temos que entender, né, que tristeza faz parte da nossa vida, é uma emoção básica e nós vamos sentir isso muitas, inúmeras vezes na vida, né? Por inúmeras razões, né? Por questões diversas, pela vida financeira, por perda de um animal de estimação, porque foi mal em algum projeto, porque não passou em determinado concurso, enfim, conexões com tristeza. Normal isso, né? Vai acontecer. O que a pessoa tem que começar a se dar conta é quando isso começa a afetar a própria funcionalidade, quando fica muito repetitivo aquele sentimento, quando é muito recorrente, né? A frequência passa a trazer danos para a vida daquela pessoa, ela passa a perder a vontade de fazer coisas que ela fazia com amor, com satisfação, né? Começa a ter uma tendência a ficar mais sozinha, e mesmo que é muito sutil às vezes, né? A família não nota, ele só tá querendo ficar sozinho, mas pô, mas ele sempre foi assim, o que que aconteceu, né? Por que que tá querendo ficar mais sozinho? Então, tem inúmeras coisas aí que são sutis, mas que a gente pode estar percebendo quando há uma mudança de comportamento, né? Uma pequena mudança. E mais ainda, de novo, ressaltando a importância do autoconhecimento. Quando a gente se Uhum. conhece, sabe do que gosta, sabe o que dá satisfação, alegria, né? Quando isso para de acontecer, é hora de pedir socorro. A gente precisa pedir ajuda, né? Chegar nas pessoas e dizer: eu não sei o que está acontecendo comigo. Você não precisa saber. Não tem que dar nome para o que está acontecendo, que tem inúmeras patologias, né, que podem acometer o ser humano. Mas pedir ajuda, ser ouvido, salva vidas. Com certeza salva. Então, realmente, de fato, às vezes a pessoa ela vai demorar muito para se perceber, mas como é importante esse senso de comunidade de todos, né? Uhum. Para estar sempre prestando atenção no outro, no comportamento do outro e já pensando, olha, talvez essa pessoa não esteja muito bem, né? É. E ter coragem, sabe, de abordar alguém. Uhum. Porque eu acho que as pessoas, em geral, têm medo
de perguntar. Invadir o espaço. às Mas vezes. nesse caso a gente não pode Tem ter que, medo. A gente precisa perguntar. Pode ser muito tarde depois. Isso, a gente precisa perguntar. Olha, eu tô percebendo que tu não tá legal. O que que tá acontecendo? Eu tô aqui, né? Eu quero te ajudar. Tem que ser uma conexão genuína. Porque, gente, o que que acontece também? Às vezes as pessoas têm a intenção de ajudar, mas aí vem aquela frase que a Veri falou antes. Ai, mas tu é tão feliz, né? Tu tem tudo. Ai, tu tem uma casa legal, tua família tá aí, enfim. Aí que a pessoa vai Qual se sentir mal. Aí a pessoa se sente completamente invalidada, fracassada, porque como assim? Que horror que eu sou, que eu não consigo ver as coisas boas, né? Se tem uma coisa difícil na vida, é ter empatia genuína. É. Ser empático requer muita disponibilidade e condição para isso. E falta muito porque isso não é construído ainda. Isso precisa ser mais construído, né? Para que a gente chegue na vida adulta com mais pessoas empáticas. Porque uma coisa é eu te dizer assim, é eu te escutar, né? Estar ali para te ouvir, mas ao mesmo tempo dizer assim, pá, mas não tem motivo para isso, né? Pensa nas coisas boas, vai lá. Isso tu tá sendo no máximo simpático e não empático, né? O empático vai chegar em ti, mas que droga, deve ser horrível sentir isso que tu tá sentindo. É ruim pra caramba. Eu imagino o quanto isso te traz sofrimento, né? Porque E tenta ninguém se quer colocar sentir naquele isso. lugar, né? Ninguém quer sentir. Ninguém quer ficar nessa tristeza. Ninguém quer ficar nesse desânimo, né? Então deve ser muito triste o que tu está sentindo. E assim, eu estou aqui pra gente fazer alguma coisa junto, pra te escutar, né? Pra gente fazer algo pra dar uma distraída, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um café, vamos conversar assim, genuinamente. Nem sempre a pessoa vai saber o que dizer. Às vezes também as pessoas, além desses comentários de mas a pessoa tem tudo, é isso, é aquilo, então acho que o que tá faltando é Deus. Isso também faz a pessoa, né, comentários assim, tentando relacionar diretamente, né, a espiritualidade com... Tu sabe que eu aprendi, porque tipo assim, eu cresci numa família que a minha avó, ela era muito católica e tudo pra ela tinha que rezar e rezar. E eu acho que, como eu cresci nessa coisa de, tipo, ser muito regrada, eu aprendi que ter fé não significa tu estar dentro de uma igreja, não que eu não vá, mas assim, eu acredito que a minha fé é o que eu posso estar lá no meu quarto, eu posso rezar, eu posso ter as minhas crenças, que isso é fé, sabe? Eu acho muito a pessoa que ela é muito fanática, assim, que ela diz que, tu tá doente porque tu não acredita em Deus, porque tu não vai na missa. Eu acho isso muito forte, assim, sabe? Atribuir ao religioso, né? Claro que isso tem a ver com uma cultura, né, que veio, assim, ao longo do tempo. Mas hoje também ser psicólogo é conhecer e respeitar a multiplicidade de expressões religiosas que existem. Eu lembro quanta coisa eu passei de vexames, assim, na área da psicologia. Tipo, de abordar uma coisa, daqui a pouco, mas essa religião não fala sobre isso. E eu aprendia com o próprio paciente, tá? Aí ele me trazia tal coisa, eu digo, desculpa aí, vou me inteirar mais do assunto, porque cada maneira de expressar-se espiritualmente, né, e cada tipo de religião tem jeitos diferentes. E não tem jeito errado, né? Tá tudo certo. E se a pessoa se alguém é ateu, tá tudo bem também. Não tem problema, né? As pessoas podem ser elas mesmas, né? Ninguém precisa fazer aquilo que não é confortável para si, né? E quando a gente chega nessa maturidade, onde tu faz a tua escolha sem ter que seguir o que alguém te manda, mas é bom. É impagável. Nossa, é muito delícia. A partir do momento que tu pensa assim, eu quero ter minhas crenças, eu quero acreditar no que é melhor pra mim, o que eu acho que é melhor pra mim. Isso. Eu não quero ir obrigada. Tipo assim, a partir do momento que eu vou numa igreja obrigada, aquilo ali não é espontâneo. Eu não tô acreditando com a minha fé. Sim, sim. Acho que tem que ser uma coisa mais de Porque coração. eu entendo que a espiritualidade, a religião, tu expressa também nas tuas atitudes, né? Sim. O que tu faz, como tu age diante das coisas do mundo, assim, tu já está trazendo Deus para tua vida, né? Exatamente. Independente de como tu expressa, onde que tu vai para fazer isso. Até indo por essa linha,
quando a gente percebe alguém, então, em sofrimento, né? Tu disseste que seria muito bom, né? A gente se mostrar presente. Mas tem alguma coisa que talvez a gente não deva dizer nunca? Então, falamos algumas ali, né? Mas nunca, nunca de forma alguma invalidar, Uhum. nunca, né? Desconsiderar o que a pessoa está trazendo, porque ela vai reprimir mais e vai ser muito pior. Não acreditar naquela história, quem fala não faz. Isso é muito comum também. Não, quem fala tá querendo dizer alguma coisa. Pode ser que ela não vá fazer, mas ela tá pedindo socorro. Ou tá dizendo que algum desequilíbrio está acontecendo internamente, né? E ela tá cogitando também, né? Isso, claro, A ideia pensou. passou De na alguma, cabeça. Passou na às vezes cabeça. passa, às vezes planeja, às vezes tenta, né? Tem todas Uhum. as etapas aí muito tristes. E é tão triste para quem ouve esse assunto quanto para quem está ali, Uhum. né? No sofrimento. Então, assim, não invalidar é o primeiro ponto, assim, que eu considero extremamente importante, né? E não desqualificar o discurso da pessoa, né? Não querer, assim, falar sobre si enquanto a pessoa está falando sobre ela, né? Isso tem muito. A pessoa mal termina uma frase, mas comigo aconteceu tal coisa, eu fiz isso. Isso é tão triste. E às vezes a gente faz isso até genuinamente, não é uma coisa do mal, assim. Uhum. Mas, né, as necessidades que as pessoas têm de falar sobre si surgem às vezes num papo assim, né? Alguém fala de uma dor, a outra pessoa quer falar também da sua dor. Só que ao mesmo tempo, ela não conseguiu ter uma escutativa pro que o outro tá querendo dizer, né? Uhum. Porque logo e ansiosamente ela falou da sua própria dor. Uhum. Então, ter este freio inibitório, né? Eu preciso ouvir até o fim. Eu tenho que escutar a pessoa, né? Esperar ela terminar o raciocínio dela e ficar atento ao que a pessoa está falando. Às vezes Tem, ela tem aquele meme, eu tô muito ansiosa. Se acalma. Agora passou. Passou. Passou a ansiedade, Ai, agora que eu tô bom. calma. Que Mas bom, tu que já bom. pensou em não ser Eu nem tinha ansiosa? pensado em me acalmar. Tu já pensou em parar de ser ansiosa? Nunca isso. tinha pensado nisso. Pois então, agora tu vai melhorar. Agora eu tô resolvendo todos os meus problemas. Exatamente. Muito E isso. às vezes essa pessoa também que tu comenta ali, né? E aí ela vai e diz, não, mas o meu problema é maior. Às vezes essa pessoa também tava desesperada por receber atenção, né? Isso, por isso que eu digo, né? Por Apareceu a mal, né? Às vezes a oportunidade. pessoa faz sem Todos precisando de terapia todos. e não sabendo Gente, por quem não onde ir. precisa de terapia? Vocês me Todo apontem. mundo precisa de terapia. Me apontem. Eu tenho experiência com criança e com adultos, né? Porque caí na vida assim, não era o meu projeto. Eu queria trabalhar só com uma demanda, mas eu nunca consegui me libertar das crianças, porque eu tenho um amor extraordinário por elas. Eu já consegui dividir um pouco algumas demandas, mas eu não consigo largar. Mas o quanto eu acho lindo aqueles pais que investem na saúde mental das crianças. Porque elas estão ali, elas estão contando coisas, e às vezes eu vou fazer um feedback para a família. Mas não fala isso aqui em casa para ti, fala, mas aqui não fala. Aí eu digo, mas eu pergunto, e os pais tentam, assim, mas parece assim que eles já sabem que lá é o lugar de eles poderem ficar, como eu vou dizer, assim, à vontade mesmo, Que né? amor. Sem crítico, né? Sem julgamentos. E enquanto pais, né, eu considero como pessoa, assim, o maior desafio da minha vida é a parentalidade. Não é a minha profissão. Porque a minha profissão se trata do outro. Embora eu esteja totalmente envolvida, mas a vida, os meus filhos se tratam sobre minha responsabilidade, né? E eu entendo quando um pai e uma mãe colocam uma criança, porque a escolha é deles, não é da criança, né? Começa por aí. Você escolhe ser pai ou mãe, você já tem um compromisso eterno, né? Com a responsabilidade de fazer aquela pessoa ser o mais saudável possível. E isso é uma batalha infinita, porque muitas coisas gritam das nossas crianças, né? Dos nossos modos críticos, das experiências que nós tivemos. E mesmo sem querer, muitas vezes a gente repete padrões que não é o que a gente quer. Mas corrigir e tentar ressignificar sempre vai ser o caminho, né? Tem aquilo que se fala muito, né? De que a gente oferece o tipo de amor que aprendeu a receber, né? Isso.
Até tem uma comediante bem famosa, a Carol Delgado. Ai, sim. E aí ela Adoro ela. compartilhou ainda essa semana por causa do Setembro Amarelo. E aí ela comentou, que a pessoa só sabe dar o amor que ela recebeu. Aí ela diz assim, no meu caso, todo mundo fugiria de mim, porque na casa dela era só... Aí ela falou, tipo, cárcere privado e violência, tipo, sabe? Sim. Aham. Mas enfim, ela se trata muito e tal, e ela até ajuda, traz várias informações bem relevantes e tenta trazer, trazer um pouco mais de empoderamento para as mulheres também. E assim, entrando um pouco nessa questão da parentalidade, eu costumo dizer assim que eu me considero uma pessoa de muita sorte por ter nascido onde eu nasci. Porque embora eu conheça, né, todas as vulnerabilidades dos meus pais, mas essencialmente eles são pessoas megamente amorosos. E eu tive muita sorte de estar nessa família, né? Porque eu recebi amor sempre do meu pai e da minha mãe. Embora eles também estavam ausentes, trabalhando para dar conta, naquela vida assim que a gente sabe como funciona, mas eles são figuras extremamente amorosas e até hoje. Então eu não sei nunca dizer para vocês assim, ó, o que é ter um pai ou uma mãe que não são amorosos. Eu não sei. Porque até hoje a gente dá colo um pro outro, se beija, se abraça, né? O meu pai, ele sentava na cama para tocar violão, fazer serenata, né? E assim, é beijo e abraço todos os dias que a gente se encontra, né? E a mãe da mesma maneira, o pai é mais expressivo. Mas a mãe expressa amor além da amorosidade, do carinho, ela cuida dos netos, ela faz as Os atos de coisinhas pra gente. serviço, né? Exatamente. Então, assim, eu entendo que isso é muito representativo na vida, assim, né? Tu ter figuras amorosas é mais fácil de tu doar amor para as pessoas. Porque tu veio, né? Tu foi construído neste espaço. Então, eu sou muito grata, assim, aos meus pais, né? Neste lado pô, que bom, né? Me ensinaram sobre o amor, sobre valores, sobre responsabilidade, profissionalismo, entre outras tantas coisas. E isso dá um suporte muito maior também para lá na frente, quando a gente passa pelos perrengues da vida que todo mundo passa, tu ter mais subsídio, né? Tu ter mais recursos psíquicos também para enfrentar as coisas. Então, o quão é importante a nossa história de vida para saber que modo a gente tem para enfrentar as coisas. Qual é o teu modo de enfrentamento, né? Porque quando tu entra num modo patológico, e aí talvez explique um pouco aquele que fica silencioso, geralmente a gente tem modos onde, quando a gente se conecta muito com alguma coisa que nos faz sofrer, né? A gente pode evitar, usar o modo evitativo e não quero me conectar com isso. Então, eu não confronto coisa alguma, mas fico ali naquele modo evitativo que não me ajuda coisa alguma, né? E causa um sofrimento também, né? E causa um Tu sofrimento. ficar nesse silêncio. Com certeza, né? Os pensamentos, eles vão ruminando, né? E tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho que a terapia é bem importante nisso, porque às vezes uma coisa, quando ela tá na tua cabeça, ela parece muito gigante e tal. Mas quando tu coloca aquilo pra fora, tu já coloca de um jeito diferente. E aí, a partir desse momento, tu já vai conversando e aquilo vai mudando de proporção, né? Agora, se ficar só internalizado, ele vai dando frutos, né? Tu E às cria vezes mil não possibilidades positivos. na cabeça, mil coisas. Até eu já falei isso aqui e um dos métodos que a Manu usava comigo era pra mim gravar áudios. Ela disse que eu poderia até gravar pra ela às vezes, mas eu tenho um grupinho que sou só eu, daí tipo eu gravava. Depois eu apagava porque eu não queria ouvir de novo. Eu só falava ou então eu escrevia. Isso, você pode, são um maneiras de método tu extravasar aquela emoção daquele momento, né? que às vezes tu te ouvir falar já é um grande avanço, assim, que tu percebe aquilo que tá acontecendo. É verdade. Sabe, eu tenho um caso bem importante, assim, que é uma pessoa que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E quando um jovem, assim, quando ele veio para terapia, ele tinha uma postura totalmente, assim, encurvada, né? E nas últimas sessões eu chamei muito ele para se olhar lá no espelho. Digo, tu vai precisar te olhar. E aí ele ficou assim, né? Meio disse, olha como que tá a tua postura. Porque ele tá trazendo tudo aquilo que estava guardado.
Ele não conseguia compartilhar com ninguém. Então, à medida que ele trouxe, ele foi mudando o corpo dele, né? E o corpo fala tanto, né? Ele tem linguagens que só se tu ficar atento para te perceber, porque às vezes os sinais ocultos podem estar no corpo, né? Na postura que a pessoa faz, no semblante que ela apresenta. É. Isso também é uma mudança, é um sinal muito sutil, né? Que tem que ser verificado. E a questão do silêncio ali, né? Eu acho que para a pessoa ela cometer alguma coisa contra ela mesma, ela já deve ter passado por muito tempo de silêncio, né? De não botar aquilo ali para fora. Imagina o quanto ela ruminou aquilo ali na cabeça dela e até ela chegar ao ponto do extremo, assim. De uma forma negativa, mas a pessoa conseguir fazer isso, ela tem que ter uma coragem, um grau e um desespero, num ponto de... Porque o nosso instinto de sobrevivência, ele aparece em qualquer situação. Por exemplo, quando a gente bate em algo ou a gente vai sentir que vai cair, todas as nossas reações são de sobrevivência. Como é que uma pessoa consegue, né, chegar no ponto de passar por cima do instinto? Eu já ouvi algumas pessoas comentando que, inclusive, no momento que a pessoa está praticando o ato, dependendo da forma como for, o instinto de sobrevivência vem também, mas às vezes já não dá mais para fazer nada. É verdade. Então, é muito terrível. Tem vários casos, né, onde as pessoas passam e entendem, assim, que aquele não era o caminho. Mas claro que a pessoa não precisa passar por isso, né, para compreender que não é o caminho, porque certamente não é o caminho. Não vai ser para ninguém. Né? Nunca é este o caminho, sempre há uma alternativa. E a alternativa master mesmo é aquela onde a gente se sente confortável para pedir ajuda, onde a gente deixa ecoar aquilo que está lá dentro, né, para não ficar nessa solidão, porque é muito triste esse espaço sozinho, né? Então, construir um lugar seguro com alguém, ser o lugar seguro de alguém, é extremamente emocionante. E eu tenho uma pequeno exemplo para colocar também. Eu estava falando com uma familiar que ela era praticamente a minha boneca. Quando eu era adolescente, ela era criança. E eu brincava com ela de boneca, assim. Ela era... E eu digo assim que ela me ensinou muito da maternidade através da figura dela, porque ela foi muito importante para mim. Ela era alguém assim que eu queria estar sempre perto, né? Eu queria estar com ela, e ela era um bebê. Mas eu tinha uma conexão muito forte com ela, e sempre foi e ainda é. Nós estávamos conversando e ela confidenciou isso para mim, assim, que nos momentos quando ela queria lembrar de coisas afetivas, era eu que surgia na cabeça dela. Nossa. Eu fiquei muito emocionada. Uma figura materna para ela também. Isso. E eu achei aquilo assim, meu Deus, a gente imagina o grau de conexão que temos, mas nem sempre tu imagina o quanto tu é importante pro outro, né? Às vezes nem nós, enquanto psicólogos, assim, quando um paciente dá uma devolutiva, meu Deus, parece que foi tão pouco que a gente fez e foi tão grandioso para aquela pessoa, né? Então, às vezes, esse acolhimento que pra gente é tão simples de fazer, pro outro é algo extraordinário, né? Porque conforme como foi a vida dele, né? Quantos abandonos, quantas invalidações que aconteceram lá, o mínimo sinal de acolhimento é muito valorizado, né? Às vezes também a pessoa tá só esperando uma palavra, algo que alguém estenda a mão, porque ela não consegue pedir um socorro. E o que falta muitas vezes é aquilo ali e ninguém... É triste, né? E ao mesmo tempo que isso é muito doloroso, e quando e se acontece, ninguém é culpado, né? Eu acho que isso também é importante a gente colocar aqui. Porque as pessoas, quando acontece isso na família, eles carregam um luto eterno, às vezes, de culpa também junto, assim, né? E não existe culpados. Também estamos todos tentando aprender a viver, né? Exatamente, estamos no mesmo engajamento, assim, né? Todo mundo tá precisando evoluir em algum aspecto. Claro, a gente tem que fazer o melhor na condição que se tem de fazer. Mas, se acontecer na família, né? Nenhuma pessoa é culpada, né? Não é? Ninguém fez nada para que isso acontecesse, assim. A pessoa que não deu conta naquele momento, infelizmente, né? Mas é importante libertar as pessoas dessa culpa, porque não tem, né? E eu entendo quanto as pessoas carregam isso.
o que tu mais deseja mudar na forma como a sociedade encara a saúde mental? O que eu mais desejo mudar? Nossa, pergunta ampla, assim. Porque, primeiro, melhorar o acesso aos setores de saúde mental, né? Na rede pública, para começo. Porque são filas e filas de espera. Às vezes a gente encaminha um paciente que não está mais em condição de fazer terapia particular e fica na fila muito tempo, assim, né? Esperando. E quando vem, às vezes, só tem tantas sessões. Terapia não existe isso, né? Não é assim. 10 sessões. Quem é que garante que a pessoa vai estar bem em 10 sessões? Então, assim, a saúde pública, né? Melhorar vai dar mais acesso às pessoas que não têm condição de bancar um atendimento psicológico ou psiquiátrico, né? Então, e que se exijam devidas especializações também nos espaços de contratação de profissionais, que nós também encontramos colegas da saúde que não têm muito engajamento com pessoas, assim, que lida de uma forma um tanto distante ou fria, assim, né? E a pessoa que tem uma doença mental, ela precisa de acolhimento, isso é fundamental. Então, um dos fatores é o acesso a todos, né? É o sonho da vida da gente, eu acho, da criança e do adulto, ter o acesso para este tipo de tratamento. Né? A nível de sociedade, que as pessoas respeitem as vulnerabilidades e não julguem, porque os julgamentos, eles são terríveis, né? Eles são terríveis em todos os vieses, mas, assim, o julgamento sobre ter uma doença mental, ele é nocivo para a vida, assim. Então, que as pessoas tenham essa consciência, né? E que também tenham a consciência que buscar tratamento psicológico é essencial, é básico. Por quê? Porque você não precisa ter uma doença mental, você não precisa ter um grande transtorno. Mas o autoconhecimento, compreender as próprias vulnerabilidades e os próprios empoderamentos, né? Colocar a pessoa conectada com seus potenciais é muito bom para a vida. Para a vida conjugal, para a vida familiar ali, para filhos, para o trabalho, para a vida, para o lazer, para infinitas outras coisas, né? Então, isso também acredito que é um fator bastante relevante. E qual o legado que você gostaria de deixar como profissional? Qual legado? Nossa, eu queria deixar muitos, assim, né? Mas eu acredito que olhar para as pessoas com amorosidade, assim, olhar o ser humano com afeto, né? Com empatia genuína, assim, entender que pessoas são vulneráveis, são diferentes e é por isso que são pessoas, porque são diferentes, não tem um padrão, né? E olhar com amorosidade, com validação, né? Com respeito às diferenças, é o que eu gostaria para a humanidade, assim. Tento fazer isso, mas certamente, né, me entendo também como pessoa que está em evolução, né? Não sou de forma alguma um ser humano perfeito, nunca serei. Um mito que tu gostaria de extinguir da psicologia? Algum mito para extinguir da psicologia? Algo que tu ouve, assim. Sobre a psicologia, da psicologia. Ai, tem umas frasezinhas bem horrorosas que a gente ainda escuta, né? Que psicologia, psicólogo é coisa de maluco, né? De quem tá doente. Tem uma... Eu preciso mandar para vocês, que agora eu me lembrei, mas eu não sei quem foi que mandou a frase, mas a moça, ela tá conhecendo alguém virtualmente, assim. E ela começa a conversar com o cara. Dele assim, você faz terapia? E ela estuda psicologia. Dele, não. Por quê? Porque não. Daí ela assim, mas por que que não? Ele assim, porque eu não preciso. E por que que você não precisa? Daí ela vai perguntando e ele começa assim, porque isso é coisa de maluco. Acho que você é maluca, alguma coisa dela assim, eu sou maluca, dele, você só fica perguntando coisa e tal. E eu sei que no fim ela disse, se você é maluco? Não. Você não acabou de dizer que é coisa de maluco quem diz que não é maluco? Enfim, ela faz um nó e devolve completamente para ele sobre fazer ou não terapia. E ele é aquele rígido, inflexível, que ele fica assim,
Ótimo. Eu disse, olha, é muito boa. Eu vou uma hora te mandar. Fui Te pego. fazer Ótimo. Fui pego, do tipo assim, opa, no final das contas eu caí na própria armadilha, né? De achar que não pode, que é coisa de maluco fazer terapia, que é perda de tempo, que é gasto de dinheiro em vão. Ai, isso é horrível de ouvir. Nossa. É horrível porque é a profissão da gente, tu tá ali dedicado a estar com a pessoa, né? É a tua carreira essa, né? E isso é ser invalidado enquanto profissional, quando a pessoa vem e simplesmente descaracteriza, né, o teu desempenho, o teu esforço e tudo mais. Outra coisa que eu baneria é os pacientes que não se responsabilizam pelos seus horários, que não avisam com antecedência. Isso, graças a Deus, na minha história profissional já está praticamente extinto. Mas já foi muito triste, porque você está ali, disponível no seu tempo, aguardando aquela pessoa. Você não colocou alguém ali no lugar, porque aquele horário era daquela pessoa. E às vezes a pessoa não ter este compromisso, essa valorização, né? Embora isso acontece mais no começo da carreira, mas é bem frustrante, porque é a nossa profissão, né? Sim, com certeza. Eu respeito, né? Então agora a gente já tem a tecnologia a nosso favor, que manda as mensaginhas, que avisam, né? Que Esteja dizem, lá. olha, diante disso vai acontecer isso, vamos lá. Falando em tecnologia, tu faz sessão online, tu aderiu a essa tecnologia? Então, como eu digo, eu sou mais analógica que a maioria aqui, né? Mas eu atendo alguns pacientes online, principalmente aqueles que já estavam comigo no presencial e foram estudar fora, né? Aí a gente seguiu assim, não quiseram que eu encaminhasse, a gente segue esse contato. E alguns, porque eu atendo muitas pessoas fora da cidade, que vêm até aqui. Aí tem alguns que têm os seus horários, assim, bem, né, corridos, assim como o meu. Então eu acabei aderindo à terapia online para mim também. É bom. Facilitou minha vida, né? Eu tô lá na minha sala, bem tranquila, fazendo a minha terapia. E as pessoas, eu entendo que é da mesma maneira, porque para eu me deslocar de repente, né, de Praia Grande, para ir em outro lugar, que aqui todas são minhas colegas da psicologia, raramente, né? Então tu encontra alguém de um espaço que tu tem que te deslocar para fazer, aí virou mais praticidade, né? Então eu faço, mas não é a minha preferência. Eu faço em casos assim que não há uma outra maneira. Se a pessoa puder vir. Até porque tu consegue analisar algumas coisas, né? Eu prezo muito pelo contato pessoal, é uma característica minha também, sabe? Claro que a gente tem que ter essa flexibilidade de ir, mas tem muita gente que se adapta muito melhor ao online. Então eu entendo, né, que algumas pessoas talvez trabalhem melhor até nesse lado. Sim. Voltando à nossa pauta do Setembro Amarelo, né? Existe um mês para isso no ano, mas eu acho que as pessoas deveriam dar continuidade no resto do ano, né? Até tem aquele memezinho, setembro, ninguém vai falar mal de ninguém, ninguém vai... Depois espera até o último dia do mês. Ufa, tava segurando até aqui. Se fosse um divisor de águas, né, na vida, né? Claro que não é. É importante que haja, né, uma maior valorização dessa conscientização, assim, de abordar mais sobre o assunto, mas sem dúvida isso deveria fazer parte do currículo escolar, né? Porque tem muita coisa que deveria fazer parte do currículo para a vida, porque eu entendo que o que importa é a gente ser feliz e funcional, né? Sim. Dentro das condições que temos, porque também não podemos ser capacitistas, porque estamos aí no meio da diversidade e pessoas com sérias limitações também precisam funcionar do jeito que dão conta. Isso também é funcionalidade dentro daquilo que é possível, né? Então, vários itens, assim, que precisavam também ser abordados nas escolas, além de, com certeza, a família, que é o protagonismo maior aí na vida das crianças, né? Das pessoas. Eu acho que principalmente na escola, porque é um ambiente, adolescentes, jovens, que a gente sabe que é muito mais forte. Questão do bullying, da comparação. Quantos traumas são gerados ali, né? Eu tenho muitos traumas de escola, gente. Gente, a escola é o nosso maior espaço de trauma. Porque não é porque a culpa é da escola, né? Não é isso, é lá a gente se relaciona. Maior parte do tempo. A culpa é sociedade mesmo. É isso, ali, é que ali agrupa, né? As Sim. situações acontecem ali. Cada um vai trazendo as suas demandas, né? De casa e junta um ambiente.
E o bullying é altamente importante de ser abordado, embora seja, mas o quanto é difícil a gente trabalhar isso na própria educação dos filhos, assim. Uhum. Porque, né, lá em casa é um assunto corriqueiro. Hoje, no meio-dia, a gente fala sobre isso. Porque é o nosso horário junto, assim, mais tempo. E eu fico falando, mas o fulaninho... Mas, mãe, ele gosta que a gente chame assim. Eu disse, meu filho, mas mesmo ele te dizendo que gosta, talvez é um jeito de se sentir aceito. Não fala Aceitar. assim. Porque lá... Daí eu já sei o que tu vai dizer, mãe. Lá na frente pode ser um problema pra ele. Ele repetiu a frase. Eu só olhei e digo, pelo menos tá ecoando de algum jeito. Ele já tá Mas tu sabendo. sabe que faz pouco tempo que se falou que banalizaram a palavra bullying, né? Porque antigamente não existia. Mas que bom que foi, né, que as pessoas sabem o que é, que foi falado mais sobre isso, mesmo que, digamos assim, foi banalizado, mas as pessoas têm um pouco mais de noção, né? Não dá pra dizer que não tem acesso à informação hoje em dia. Nossa, eu atendo adultos com traumas super importantes com relação a bullying. A sofrerem por determinadas características físicas ou, enfim, emocionais até, de ficar sendo representado isso de uma forma extremamente negativa, né? Uhum. E o quanto aquilo demarca, às vezes, incapacidades, assim, para a pessoa ao longo da vida, né? De se sentir incapaz, desmistificar essa coisa do ideal, né? O que é ideal, gente? O que é certo, o que é errado, o que é normal? O que é isso, né? Que conceitos são esses? Já caíram por terra muito. Uhum. E a gente precisa E às alimentar vezes, isso, quem tá né? De praticando o alimento. bullying, e às vezes, até, por exemplo, o que é o ideal, o que é o padrão, né? Quem tá praticando bullying, às vezes também não atinge o ideal nem o padrão, Sim, sim. mas encontrou uma vítima, né? Isso. Exatamente. Então, a escola é um meio de maior... Eu digo assim, ó, o olhar do professor, né? Ele é um filtro muito expressivo até para as questões de prevenção de danos, né? O Uhum. professor tá ali todos os dias com aquela criança, às vezes ele passa mais tempo que os pais com aquela criança. Então, até, claro que até o ensino fundamental 1 ali, que é um professor só, é tudo muito mais tranquilo, né? Depois tem uma rotatividade, a observação fica um pouco mais difícil. Mas também tem que ter um olhar acolhedor do professor, né? Uhum. Isso é essencial. O professor também não pode praticar o bullying, né? Também tem que. É isso, a gente tem essa... Sabe Mas... que sobre essa questão de informação, né? Eu trabalho com redes sociais e uma vez eu tava fazendo uma pesquisa no Instagram e eu, tipo, pra Setembro Amarelo, e eu procurava muito esses temas. E eu recebi uma notificação no Instagram perguntando se eu precisava de alguma ajuda. Que Isso é muito legal! legal, né? Tipo assim, Uhum. apesar de ser uma rede social, eu acho tóxica, eu acho qualquer rede Uhum. social eu acho muito tóxica. Mas eu achei muito interessante, porque por eu estar pesquisando esses temas, ele perguntou se eu precisava de ajuda, que tinham canais e deu ali várias alternativas. Eu achei Aham. muito interessante. Olha que legal. Tem esse lado, né? Tudo tem os lados, né? Exatamente. Então, E até, é por por conta da exemplo, palavra, né? Vai aquele sinal ali, faz um rastreio de que, opa, sinal de alerta, né? e até quem às vezes não consegue pedir ajuda para as pessoas que conhece, ou também não tá tendo o ânimo ou a coragem de buscar um profissional próximo, tem os canais de atendimento, né? Isso, A pessoa pode Exatamente. ligar e pedir ajuda. Até tem um nome, né, que é o CVV, Centro. Eu não sei. De como é valorização à vida. Isso, que é o isso. 188, Eu né, ia pra dizer, quem é quiser ligar. 188, é isso mesmo. Pra Tava na quem, dúvida se era 188. pra quem quiser, né, que acha que não tem coragem de falar com alguém conhecido, pode Uhum, ligar para esse número. Eles têm profissionais que ajudam anonimamente e uhum. gratuitamente também, né? Então, É, bem importante. super Uhum. importante mesmo. Ótima dica. E se tu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas? Uma mensagem. Tem muitas, mas eu diria para nunca desistir da vida, porque sempre haverá um caminho. Sempre. Isso é algo assim que
que é clichê, mas é real. Sempre há um caminho, gente, só não tem depois que aconteceu. Mas então busque, né? Buscar ajuda, buscar o atendimento, buscar um suporte, uma rede de apoio, são coisas essenciais. Porque isso é super corajoso também. Eu sempre digo para os pacientes, à medida que a pessoa chega no consultório para trazer sobre a sua vida, já é um ato de coragem. Uhum. Aquela pessoa está ali disposta a ouvir a sua história e a ressignificá-la, né? E conseguir empoderar-se, assim, para poder dar conta da vida, né? Que é cheia de desafios. Tem frases que às vezes parece clichê, mas às vezes é aquilo que tu precisava ouvir exatamente em determinado momento. E às vezes vindo de um profissional, por exemplo, uma psicóloga falando, pensa, poxa, é isso mesmo. Por exemplo, dizer, a vida sempre, né? Nunca vai ter. Nunca vai ter um momento que tu vai dizer, não, não tem jeito. Não, sempre tem jeito. Então, às vezes tu ouve essa frase vindo de alguém que trabalha com isso, né? Tá sempre, não, então realmente. Às vezes é aquilo que a pessoa precisa ouvir, né? É. E esses transtornos realmente, assim, para os familiares, tem hora que é tão desesperador, parece, dá a sensação que não tem jeito, mas sempre tem, né? Tem os tratamentos, tem o acesso às medicações que muitas pessoas precisam, né? E a gente tem que entender que bom que existe, né, esse recurso para as pessoas buscarem. E a terapia, embora a gente sabe que tem uma escassez aí pelo SUS, mas também tem profissionais, né? Temos. Então, precisamos buscar ajuda sempre, né? Para que dê certo aquilo que é fundamental. E essa música do Gonzaguinha, ela fala assim... Deixa eu ver se eu vou lembrar um pedacinho. Não lembro o nome da música. Nunca pare de sonhar. Vamos lá fazer o que será. Alguma coisa assim. Vamos lá fazer o que será. É sempre algo sobre a vida. Assim. Ontem um menino que brincava me Essa falou aí. que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Nossa, realmente? Essa música, ela é maravilhosa, que ver tu ouvindo ela. Assim, ela é muito Nossa. conectada. E é um hino, assim, para a vida, né? E construir rotinas saudáveis, né? Já isso também é vida. É vitalidade, né? A qualidade da tua alimentação, as atividades físicas, né? Compreender os sinais do corpo, né? Eu tenho uma rotina lá em casa que eu chego do consultório, todo mundo sabe que tem que me dar uns 30 minutos, assim. Depois a gente se fala, né? Porque eu chego assim, já com as minhas necessidades precisando ser atendidas, então assim, ou vai tomar um banho, ou vai no banheiro, vai lá, come e tal, dá uma espairecida, bom, agora estou de volta, né? Mas aquela necessidade de, às vezes, dar uma deitadinha assim, silenciosamente. Pra não coringar. Isso, né? Porque é respeitar o corpo. Tem dias que o corpo tá muito exausto, tá cansado. E a gente, na terapia do esquema, a gente tem uma super conexão. A gente sai na capa da gaita mesmo. Sim, porque aí quanto mais Porque conexão tu tiver com o paciente, Isso. mais tu absorve, né? Porque não existe essa história que a gente aprende na faculdade, tá? Não existe. Separa. Claro que, obviamente, nós não vamos levar pra vida, pro dia a dia, ficar de jeito nenhum, não é isso? Mas é sobre sentir, eu tô falando, né? Sobre na hora que a pessoa tá te falando de uma dor, ficar ali com uma pedra, não existe. Não. Pra mim não existe, pode ser que exista para alguns profissionais, não estou aqui julgando também. Mas não acho que seja possível a gente não se conectar. Né? Então a gente também tem que ter essa higiene mental aí quando chega em casa, pra dar conta dos seus, né? Sobre atividade física, né? Que é uma coisa maravilhosa, assim, tanto pra mente, pro corpo, pra tudo, até pra te ter uma rotina, tu te sente bem, mais disposta. Sim, sem dúvida. Tem uma coisa que eu digo para os pacientes que eu vivencio, assim, né? O meu horário para academia é 6 horas da manhã. Então eu tenho que acordar
5h40, né? Para estar às 6 ali, porque moramos aqui em Praia Grande, né? Então isso nos faz possível. E às vezes eles, ai, mas eu tenho isso, eu tenho desse, gente, eu não acordo morrendo de vontade. Não, às vezes é uma força do ódio mesmo. Nossa, não acredito que já é, né, 6 da manhã, quase. E aí, vai assim mesmo, vai com raiva, vai com abuso, vai sem querer ir, mas depois que vai, nunca se arrepende. Eu nunca me arrependi, gente. Eu posso ter saído assim, sonolenta, morrendo de preguiça. Mas eu nunca me arrependi, porque você sai de lá energizada para começar seu dia de outro jeito. E isso tem estudos que comprovam o quanto isso é importante para a saúde mental, né? Então, nós temos tem muitas pessoas ainda, embora as pessoas tenham se educado mais, né, para reformatar a sua vida, mas ainda tem muita gente sedentária, né, que não cuida muito da qualidade da alimentar, nem das próprias crianças. Aí a gente já tem um problema aí também. Sabe uma coisa que eu noto, que tipo assim, óbvio, o meu sono depende muito da minha atividade física. Eu estou fazendo atividade física, o meu sono ele é regular. E a atividade física, ela me induz a comer melhor também. Então acaba que tudo É um reloginho biológico, né? tudo se torna, tudo melhora, tudo vai E melhorando. a gente ainda fica surpresa por isso, né? Exatamente. Mas é um mecanismo tão natural, né? Porque é assim que deve ser. E o nosso corpo ele funciona como deve ser. A gente é que compõe, que coloca outros componentes, né? Mas é assim. As coisas mais saudáveis é aquelas que menos vão te trazer dano, né? Para a saúde. Te alimenta de comidas de verdade, né? E tudo mais para ver se tu vai sair do teu. Então, assim, a gente come muitas emoções, né? As pessoas têm essa tendência também. Às vezes acabam adquirindo compulsões alimentares, né? Também por conta de não se conectar com essa satisfação, né? Do que é praticar uma atividade, ter uma vida mais saudável. Porque nós não estamos falando sobre corpo, sobre estética. A gente está falando sobre vida. O nosso instrumento que vai nos levar a conquistar todos os nossos sonhos, né? Exatamente. E assim, qualidade de sono está totalmente relacionada, né? E privação de sono é uma dos grandes fatores de doença mental também. Porque, gente, não há condição, né? Não dormir significa muitos danos. Mas, assim, para algumas pessoas, né, é bem mais fácil entrar nesta regulação, né, de rotina e tal. Para outras, é muito difícil, né? Pra mim é difícil, eu sou mais noturna. Eu também. Eu vou pra academia às 7 horas da noite, né? Eu saio da clínica e vou pra academia, saio da clínica e vou pro Pilates. Mas eu gosto de ir. Por mais que eu esteja cansada, às vezes eu falo, ai, não queria ir, não queria ir. Mas daí eu vou. Daí é bom. Eu chego em casa, tomo um banho, relaxo e vou dormir. Que delícia, né? Ai, eu amo ir pra academia, amo. Ai, porque assim, ó, pra mim, realmente eu vou como se eu fosse criança. Eu nem penso tanto que, porque parece que cada coisinha que eu tô fazendo eu tô me desafiando, sabe? Se eu aumento meio quilinho ali, eu já tô tipo, yes! Aí eu vejo gente, eu converso, eu rio, boto uma música. Tem essa questão também, né? Não é só a atividade autovalidação física. também, né? Amo. E tu também, tu tá socializando, tá vendo pessoas. Então, é uma coisa diferente do teu ambiente de trabalho, de estar em casa. Tu tá circulando com pessoas, tem Às tudo vezes eu não isso. faço todos os exercícios que eu tenho que eu fazer, também mas não. eu fiz algumas Claro. coisas, eu tô me exercitando. Às vezes eu faço alguns exercícios e olho pra Rorô, já posso ir embora? Não, mas assim, não é. Não, vai até o fim. Às vezes eu faço mais do que eu deveria. E aquela dor que dá depois da academia, que é uma dor boa, né? Pra mim ela não tem Vocês não limite. sentem que é uma dor boa, porque tu sente assim, pai, eu estou acordando esse músculo, ele tá ali, ele existe, né? Então é uma coisa... Pra mim não tem limite essa dor. Olha, pode doer muito. Esses dias eu voltei agora há pouco pro Pilates, né? Daí, assim, primeiro dia a Carol, ela tirou o meu couro. Aí eu até postei um stories, eu botei assim, cada músculo do meu corpo que eu mexo, eu lembro da Carol dela. Ai, que feliz que eu tô. Deu certo, era o que eu queria. O sonho da Mas vida. é uma dorzinha boa, gostosa, tu sabe que tá... Tu sabe que tá fazendo alguma coisa, né? Os Aham. resultados vêm. É verdade. E disposição e energia e tudo mais, né? Tudo, a assim. satisfação
pessoal, assim, né? De Uhum. conectar Aí que tá, quimicamente. tem a diferença das dores. Eu sinto muita dor nas costas, né? E daí é uma dor que me incomoda. Sim. E sem daí é uma dúvida. dor É. ruim. Uhum, é. Aí a dor do exercício é a dor Por boa. isso que eu digo, A a gente sabe diferença do que é diferenciar. uma dor boa, né? Uhum. É Exatamente. verdade. A terapia do esquema também trabalha com várias estratégias de estar conectada no momento presente, né? E os mindfulness também falam sobre isso, né? Sim. Sobre você conseguir sentir o teu corpo, estar conectado com o modo presente mesmo, porque a aceleração do pensamento lá no sono, por exemplo, né? Você vai dormir e aí os restos diurnos ficam gritando ali nos teus Nossa, pensamentos, né? sim. E aí você, às vezes, fica uma hora rolando para um lado, mas não consigo dormir. Tá, mas peraí. Acabou o dia, agora é a hora da noite, né? Agora é a hora do repouso. Todo Então o mundo. cérebro precisa silenciar. Ah, mas como eu faço isso? Aí tem as estratégias, né? Aí tem técnicas de meditação, tem respirações diafragmáticas. Tu vai acalmando, acalmando, e daqui a pouco tu dorme e nem sabe como. Uhum. Mas se você não faz, você rola ali mais de uma hora até dormir e dorme cansada. Vencida pelo cansaço mesmo, né? Eu fazia muita meditação. Agora eu tô um pouco relaxadinha assim quanto a isso. Mas eu amava fazer essa meditação. E quando tu via, eu nem via que dormia, né? Sabe que eu aprendi uma técnica? Eu não sei o porquê que ela funciona. Mas ela funciona. Quando eu, tipo assim, deito pra dormir, tá, agora é horário de dormir. Mas eu não consigo desligar a cabeça. Eu aprendi, acho que foi num vídeo que eu vi, de ficar falando nomes de objetos na minha cabeça, aleatórios. O que vier na minha mente eu falo e eu durmo. É tipo assim, ó, mesa, cadeira, chão, nanana. Igual os carneirinhos. Eu fico pensando e quando eu vejo Tipo a história dos carneiros. o meu cérebro desliga e eu durmo. É. Tipo, parece que É acalma. porque tu desfoca, né? Tu sai daquele foco. É igual uma pessoa numa crise de ansiedade segurar uma pedra de gelo, por exemplo. Se ela segura uma pedra de gelo, não existe nenhuma chance do cérebro não voltar a atenção para aquilo ali, porque é desconfortável. Uhum. Então, até enquanto isso, né, vai se dissipando aquela energia que estava te atrapalhando ali, né? Então, tem tantos recursos assim que parece que não faz. Mas por quê? Por isso. Porque o cérebro distrai, ele sai daquele foco, ele tira, né, aquela aceleração que estava canalizada para determinada coisa, determinado assunto, e vem para algo que está mais expressivo. Porque o nosso corpo é uma máquina tão maravilhosa. Tu pensa assim, ó, tu está morrendo de dor de cabeça. Tu tá muito dor de cabeça. Daqui a pouco, tu teve que atender uma ocorrência de um familiar. Daí tu não sabe mais, tu nem tem mais dor de cabeça naquela hora, porque o teu corpo precisou ficar super atento àquilo que estava acontecendo aí. Bom, tu conseguiu resolver, agora eu posso descansar, a pessoa já tá bem. Aí tu senta, a dor de cabeça aparece. Mas ela nunca sumiu, ela tava ali. Só ignorou, né? Só que o que era predominante foi o que te deu mais atenção naquele momento, né? É tipo Uma isso. coisa também interessante da prática da atividade física é que no momento que tu tá fazendo atividade física, principalmente se for algo que tu tá se desafiando, tu não vai pensar em nada além daquilo. E o teu corpo vai estar cansando também. Claro. Então a mente e o corpo vão estar numa sintonia, né? A hora que parou, vai deitar, vai dormir. O Pilates mesmo é super desafiador, né? Nossa, demais. Eu também fiz muito Pilates. É por conta das minhas questões da coluna ali. Mas tu tens que estar atento à contagem, à respiração, à postura do corpo. Gente, é muita informação ao mesmo tempo. Ele é ótimo para o TDAH também. Eu fiz uns 3 ou 4 anos de Pilates. Eu adoro porque ele te faz, ele te obriga a ficar ali conectada no que tu está fazendo, né? É muito bom mesmo. E tu sabe que para fazer certo, né? O Pilates, ele me ajuda no desempenho da academia. Claro. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Porque às vezes tinha um agachamento que eu não conseguia fazer, depois do Pilates eu consigo fazer o dobro dele. Melhora a mobilidade, né? Imagina, Pilates destrava, é uma delícia, né? E a pessoa também consegue definir músculo no Pilates. Super. Nossa, gente, o que eu percebo só que Abdômen. quando eu tô no Pilates e na academia ao mesmo tempo, meu abdômen ele diminui muito. É que o Pilates ele vai muito na contração, né? Às vezes que a tua respiração tem que funcionar. Por isso que eu digo, para acontecer o que tem que acontecer,
precisa estar sincronizado, né? E às vezes tu tá na academia, tu não lembra, ai, vou contrair, vou isso aqui, tu só faz. No Pilates, tu já tem que estar contraindo. Então, E quem faz pilates faz academia de um jeito mais correto. Consciência corporal, né? Porque aí tu sabe quando que tu pode soltar o ar, que tu tem que estar contraindo o abdômen, que tu precisa estar numa postura, né, de equilíbrio, assim, isso estática, então... É autoconhecimento, né? Isso tu é sabe autoconhecimento. do teu limite e sabe da forma que tu tem que... E a linguagem do corpo, ela é extraordinária, por isso que eu digo assim, são muitas coisas emocionais que acabam se manifestando no corpo. As tensões, né, inúmeros tipos de dores. As pessoas que vêm com bruxismo, com apertamento, com tensão, né, na coluna, uma postura, tudo isso, né? No congresso ele também fez a gente usar a postura curvada, né? Façam vocês assim, ó. E caminhem nessa postura, o que vocês veem? E aí ajustem a postura e caminhem. Como você se sente caminhando nessa postura e caminhando nessa postura? O quanto isso muda o jeito que tu vê a vida. E é só a postura do corpo, mas você vê a vida de outro jeito. À medida que você está numa postura mais apropriada, né? Então, quanto o jeito que tu usa o teu corpo também interfere nas tuas emoções. Tinha alguns estudos que falavam, né, sobre o ajuste de postura e para ajudar a liberar os hormônios do bem-estar e tal. O sorriso também. Autoestima, né? Quando eu era adolescente, eu andava muito assim, né? Eu não olhava para as pessoas, eu era muito envergonhada. E daí já vinha o bullying, né? As pessoas faziam bullying comigo. E hoje eu vejo, assim, que realmente tu te sente até mais empoderado, claro, assim, né? Porque é, sim, né? Sim, pensa num galo quando ele vai brigar. A primeira coisa que ele faz é estufar o peito. Exatamente. Até alguém que vai pra uma briga, né? Vai estufar a pessoa não vai pra uma briga assim, né? Ninguém vai assim. Não. A pessoa já vai pra briga assim. Postura de vencedor, né? Postura de vencedor, é isso aí. Tipo assim, eu posso até apanhar, mas eu vou bater também. Esses são os mecanismos de luta, fuga, esquiva. Muito bem. Eu gosto do gambá também, né? O gambá, ele finge de morto mas quando ele quer ir, ele também já... Ele se ergue aqui, tá? E ele faz assim, ó. Ele faz assim. Eu não tenho. Eu já vi um gambá bravo. Receio com gambá. Por conta mas é do igual xixi. o gato, né? O gato também, quando ele vai, ele já assim... Se arma todinho pra parecer que é maior. É verdade. É sobre isso, gente. Como chegamos aqui? Aqui também é cultura animal. Aqui a gente fala de todos os assuntos. Globo rural. Todo mundo gosta de bicho aqui? Eu gosto. Meus gatinhos. Eu também tenho gatinho. Lá em casa, gatos são... As gatas são as donas do pedaço. A gente o meu mora gato manda em mim, lá em casa. Aí eu comprei uma plaquinha na feirinha aqui na praça. Aqui moram gatos felizes e seus donos de estimação. Ai, que lindo! Tu sabe que o meu gato, ele pegou um costume agora. Ele me traz cobras de presente. Sei mais de uma vez? Foi mais de uma, amiga. Umas 3, 4 vezes. Aí eu falei que eu quero comprar aquele tapete que tem, que é não deixa o gato sair, não importa o que ele diga. Pra ele não ir mais pra rua pra não trazer esses bichos. Porque eu tenho pavor de cobra. E todas as vezes que ele apareceu, era uma sem pensar que, assim, entendendo que isso é um ato amoroso, né? Sim, mas assim... Mas ele traz pra te matar também, né? Terminar de matar. Um dia ele levou uma, eu tava viva ainda. Assim, meu Deus. Veri, então eu lembrei de uma história engraçada. Eu tinha uma gata, a nossa primeira experiência com gata... Gente, eu tenho um luto até hoje dessa gata maravilhosa. A gente perdeu. Porque ela ia pra rua e ficava... E a gente mora num apartamento. Mas a gente deixava ela sair. E ela fazia as caçadas dela, né? E um dia ela trouxe uma filhote de jararaca e tava lá na sacada e o Bruno foi de paulado no negócio e tava morto já, né? E a gente descobriu que era gata, que ela tinha matado e trazido. Daí ela era exótica, né? Ela trazia morcego, eram esses bichos que ela trazia. Cobra. Que banquete. Camundongo, passarinho, nem sei quantos que ela trouxe. Todos os bichos, lagartixa nunca tinha cola, coitadas, quando não apareciam mortas. Lá em porque casa era de brincar o tempo inteiro. Todos os bichos que tu imagina, ela caçava.
E agora a gente tem 2 gatas domésticas, porque quando a gente perdeu, a gente decidiu que não vai ter rua para elas, vai ser só dentro de casa. Sim. E elas, quando a gente... Daí elas vivem pegando um mosquitinho, mosquinha, qualquer coisa, né? As lagartixas, a mesma história, o que aparece na frente, assim, elas fazem isso. Mas é assim, hoje a gente foi sentar para almoçar, a Luna tava esparramada na cadeira do Lucas, o Lucas foi lá, pegou outra cadeira. A gente não tira ele Não do lugar mexe. também. Não mexe. É um pecado. Não, dá até uma dó. E eles são o máximo. É muito delícia ter gatos. A Flora era assim, ela era toda cinza, com os olhos verdes ali, e a pontinha do rabo dela era branca. Só aquela pontinha, assim, sabe? Foi uma coisa, a perda foi uma coisa... Eu fiquei 2 dias sem trabalhar, gente. Mas é porque... Fiquei acometida de uma maneira. E eu não gostava de gato quando eu era criança. As referências que eu tinha era assim, que horror, gato, chuta e tira pra longe. Era assim na minha família. E aí, quando eu amei pelos meus filhos. Tem um jeito. Então, eles têm uma coisa, não sei. tem um jeitinho. E eu tenho uma Quando alergia, ronrona, dá né? vontade de grudar. Ai, sim. Aquele motor. Eu tenho alergia. E daí a minha mãe também nunca me deixou ter gato quando eu era criança, porque eu tenho alergia. Só que daí eu descobri que se eu conviver um tempo com o gato, a minha alergia ela não fica ataca, reativa. sabe? Então eu pego os gatos, adoto e vou me acostumando. Mas até lá eu fico ranhenta, fico até acostumar direitinho. Vale a pena, né? Pega um lenço e tudo depois certo. vale a pena. Ai, vale a pena. É uma troca de amor incrível, né? Eles são demais. É incrível. Eles têm uma conexão, assim. Parece que eles são tranquilizadores naturais. E lá em casa as gatas são assim, ó. Elas se dividem. Cada cama de filho dorme uma, junto. Elas só trocam, às vezes é uma ou outra, mas É assim que organizadas. elas são uma coisa mais fofa. Às vezes dorme Tem no que assinar a carteira delas, assim, ó. Vai ter que assinar a carteira delas. Muito, é um modo organizado. Mas tem Nesse algum lado. estudo que fala, né, que realmente é calmante tu ficar com o gato, até pelo ronronar ali, que é um ruído que tu fica ouvindo e ele acalma, né? E eu já ouvi também, que esse ronron aí deles tem semelhança com o útero materno, né? Com os barulhos, os ruídos que a gente ouvia quando era lá na Nossa, é época tão do bom, fetal. né? Ai, eu adoro ele tem. E quando eles vão amassar pãozinho, gente? Coisa fofo. mais linda. E essa maneira de se conectar com os animais, ela também é muito boa pra gente, né? É, digamos assim, terapêutico. É terapêutico, é verdade. Contribui para a saúde emocional. Sabe que com criança, principalmente, eu recomendo muito ter um animal de estimação. Mas não pode ser um peixe. Não pode ser um bicho que não vai ter interação. Nada contra ter peixes, né? Mas não vai pegar para brincar o peixe, né? Tem que ser um bichinho que te responsabilize também com os cuidados. Isso faz criar vínculo, faz criar responsabilidade, seguir rotina, ter um cuidado. É uma atitude bastante importante para crianças. E quem ama animais também é uma pessoa mais amorosa com as pessoas, né? É verdade. Isso. Assim como quem tem coragem de fazer maldades com bichinhos, a gente já fica... Não teve o caso há pouco tempo, tipo, há pouco tempo que eu digo, acho que foi ano passado, da criança que matou vários animaizinhos, era filhotinhos de gato, cachorro. Teve. E daí... Não sei Depois ele atacou os pais? ele não foi, tipo, algo assim, ele foi psiquiatra, pulando depois muro. falou que ele tinha tendência à psicopatia. Foi uma coisa assim, sabe? Porque criança que não expressa emoção, tu tem que ficar... É um sinal de alerta para sociopatias. Daí até tem o vídeo dele, assim, tipo, ele bem frio, assim, sabe? Matando os bichinhos, assim, uma coisa bem... E isso, assim, ó, é bem assustador, sabe? Já passaram por mim algumas crianças com essas características. E é assustador porque tu pensa, assim, é uma condição que tu tem que estimular muito para desenvolver essas habilidades. E tu precisa lançar esse possível diagnóstico que nem pode fazer nessa idade. Mas tu tem que lançar para os pais. E às vezes isso é muito assustador para os pais e às vezes eles vazam porque eles não querem ouvir isso. E aí a gente fica imaginando o que aconteceu com aquela criança. Será que vai ser estimulada? Que não expressa emoção, que não se arrepende de nada, que planeja coisas contra, assim, o coleguinha, sem nenhum sofrimento. Isso já é um sinal de uma sociopatia, né? Então não é responsabilidade dos pais, porque isso já é algo que veio com aquele ser, né? Mas o quanto é importante conectar essa criança com muita emoção.
né? Com várias situações, assim, onde ela se tenta sentir, né? Provoca sentimentos. É. E aí entra de novo a importância da psicologia precoce na vida da criança. Sim, aham. Que aí tu pode organizar muito a vida, né, dessa pessoa. E assim, hoje a gente vive uma realidade que, como tu já falou, que os pais estão levando cada vez mais cedo os filhos no psicólogo. Isso é maravilhoso, né? É. Tem que ser cada vez mais estimulado para criar adultos saudáveis, né? É. Embora isso também tenha um outro lado que a gente precisa alertar os pais, né, que tem essa conduta de quererem terceirizar tudo para o profissional, né? Não acontece dessa maneira. Nunca vai acontecer. Né? A gente vai pontuar, mas vai levar para os pais, né? Aquilo que eles precisam estar aplicando. E aí a responsabilidade direta é deles, né? Mas o quanto isso é importante, essa vinda precoce, e os pais entenderem que eles têm os seus papéis, né? E que deve ser garantido aí na vida da criança. Então, hoje o papo foi muito importante, assim, acho que são coisas que a gente tem sempre que falar sobre, né? É importantíssimo. Tem algum recado que tu queira deixar sobre o Setembro Amarelo pra gente? Que tu quer reforçar alguma coisa que tu acha que é muito importante? Acho que a gente já fez várias menções, mas a importância da busca de ajuda, de não silenciar a voz, né? De buscar alguma alternativa, porque sempre haverá. Então, isso é super importante para as pessoas que estão em sofrimento, né? Que elas busquem aquele que mais tem afinidade, que mais tem vínculo, que se sintam mais confortáveis. Todo mundo tem uma pessoa favorita, né? Então, acho que essa pessoa é a pessoa que a gente pode confiar. E falar das próprias dores e sempre entender que há um caminho, né? Que você não está sozinho e, enfim, que busque esse recurso. E assim, se não quiser conversar com alguém conhecido, porque às vezes a pessoa tem essa trava, por mais que tenha alguém que confie muito, a pessoa não quer falar sobre. O consultório, ele tem um sigilo, né? A pessoa vai Claro. chegar, ela vai conversar contigo, tu não vai falar pra ninguém. Se ela, às vezes ela não quer que as pessoas saibam que ela esteve lá. Existe um sigilo quanto a isso, tu não vai. Imagine, de forma alguma. Claro que, né, quando há uma situação de risco iminente que tu tá percebendo, é ético da nossa parte, enquanto profissional, alertar alguém da família para ter esse cuidado, porque isso é prevenir também este dano, né? Mas sem dúvida nenhuma que as histórias dos pacientes, elas ficam lá. Eu costumo dizer para os pacientes que chegam para avaliação, assim, que às vezes eles é a primeira vez, então é meio esquisito, né? Pô, confiar em alguém que eu nunca vi, que eu nem sei quem é, e vim trazer as minhas coisas mais sensíveis para a pessoa, é meio, né? E eu brinco com eles já de cara, eu digo, olha, se tu veio aqui me contar que matou o vizinho, enterrou no quintal, eu não vou chamar a polícia. Nós vamos entender o que te fez matar o vizinho, não é? É por aí o negócio. É sem julgamento. Aqui tem que ser o teu espaço seguro para te trazer tudo, de qualquer natureza, de qualquer demanda, assim. Então, eu uso essa brincadeira para dar aquela quebrada e para a pessoa entender assim, é sobre isso, é sem julgamentos, né? Porque é lugar de acolhimento, de validação e de ressignificação. Então, sem dúvida, a ética profissional, o sigilo, né, quanto às demandas, é garantido, né? Comigo 100%. Então é isso, gente. Procurem ajuda, né? Procurem ajuda. Procurem ajuda e a sua vida importa. Cuide da sua vida. Sempre Sobre isso. importa, é verdade, querida. Então é isso, vamos agradecer a Milena, porque a conversa de hoje foi muito especial, muito importante, foi bem enriquecedor, foi quase uma terapia aqui pra gente. Lindas, obrigada. E muito obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite. Eu espero que a nossa mensagem, tudo que a gente falou nesse episódio, possa ressoar de uma maneira muito positiva e ajude alguém que esteja assistindo o episódio. Que seja desta maneira. Obrigada Também. mesmo, meninas. Bem importante, né? Ter sido convidada e poder ter alimentado algumas coisas aí, né, na vida de vocês. Na minha, com certeza, também. Ouvindo as histórias importantes que vocês trouxeram, né? E, como eu já falei antes, assim, é importante falar
bater um papo sério de forma descontraída. Ai, E vocês fazem exatamente. isso lindamente, então parabéns, que bom. Me senti muito confortável aqui juntinho com que você. bom. A gente Estamos adora bem ouvir felizes. isso. Aham. Muito legal. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.